Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre migração. Migração é o deslocamento de uma população para um outro lugar, para um outro território. É a mudança de território, é a saída e entrada de um lugar para o outro. Pode ser país, pode ser estado, pode ser cidade, pode ser região. Esse processo é chamado de migração, é quando você sai do seu lugar de natureza e vai para um outro lugar. Esse processo de migração, de mudança de território, é um processo muito antigo. As pessoas faziam isso desde antigamente. E os motivos que levavam elas a fazerem isso era a busca por alimentos, por moradias melhores, por locais mais seguros. E hoje os motivos não mudaram muito. Se mantiveram os motivos de antigamente, as pessoas continuam se mudando por busca de alimento, por busca de moradia, por busca de segurança, mas foram adicionadas algumas buscas. As pessoas procuram por salários melhores, procuram empregos, procuram por educação, fugir de guerras ou de catástrofes naturais, que são furacões, tsunamis, terremotos. As pessoas querem morar em lugares que lhes dê conforto, que lhes dê segurança, oportunidades melhores de vida. Para entender melhor como funciona a migração, como funciona esse fluxo migratório, nós precisamos entender que existem conceitos básicos, que existem coisas que a gente precisa saber para poder entender melhor. O processo de imigração é quem entra em um lugar e emigração é quem sai de um lugar. Então, se determinada pessoa está chegando em um país, ele é um imigrante, ele está entrando no país, é um imigrante. Se ele está saindo de determinado país, de determinado lugar, se chama emigrante, ele está saindo do lugar. Tem dois tipos de migrações. Se a pessoa ela muda de lugar dentro do próprio país, é chamada de migração interna, é dentro do próprio país. Mas se ela sai do seu país, sai do seu local de natureza e vai para um outro lugar, um outro território, é chamado de deslocamento externo, migração externa. Está saindo. Por exemplo, eu, Bárbara, moro no Brasil. E se eu me mudo para os Estados Unidos, é uma migração externa. Eu estou mudando do meu local, estou mudando de país. Ao chegar nos Estados Unidos, eu vou ser uma imigrante para eles que moram lá. Mas aqui no Brasil, eu saí do Brasil, então eu vou ser uma emigrante. No Brasil, eu serei uma emigrante porque eu estou saindo do meu país. E no país que eu vou entrar, eu serei uma imigrante porque eu estou entrando nesse país. Agora, se eu moro em São Paulo e resolvo me mudar para Bahia, é uma migração interna, é dentro do meu próprio território, é dentro do território nacional, é dentro do meu país. É uma migração interna. Só que para os baianos, quando eu chego lá nesse estado, eu vou ser uma imigrante. E aqui de São Paulo eu serei uma emigrante, porque eu estou saindo de São Paulo. Agora, se nós recebemos alguém de fora para vir morar no Brasil, vamos pegar, por exemplo, alguém que veio da Bolívia, um boliviano. Ele vem para o Brasil. Quando ele chega aqui, ele é um imigrante. Ele está entrando no nosso país. Para nós, ele é um imigrante. Mas lá na Bolívia, lá no país de origem dele, ele é um emigrante, porque saiu do seu país de origem. E é uma migração externa. É uma migração internacional. Ele saiu do país dele e veio para o nosso. Outro fator importante no processo de migração é o tempo. As migrações elas podem ser permanentes ou temporárias. As migrações permanentes são aquelas que são para sempre, quando eu mudo para um país para morar, para ficar, para o resto da minha vida. E a migração temporária é aquela que dura só um período curto, um tempo curto. Um exemplo de migração temporária são os intercâmbios que os alunos fazem. Eles vão para outros países, ficam por um período para estudar e depois retornam aos seus países de origem.
E por último, nós temos a forma que a migração é feita, se ela é espontânea ou se ela é forçada. A migração espontânea é aquela feita por livre-arbítrio, pela livre vontade do migrante. E a migração forçada é aquela que é imposta, a pessoa foi forçada a sair do seu país, do seu local de origem. Agora vocês têm as questõezinhas sobre migração para responder. Vou aguardar vocês fazerem as atividades. Qualquer dúvida, me procurem. Um beijo e até amanhã.